Ô, gente, a gente falava aqui do Covid e a vida vai ter que continuar. E sob cuidados, vamos ter que continuar a nossa vida e tendo por perto o vírus, porque ele vai conviver com a gente. Sim. Deus queira que cada vez mais brando, né? Mas o fato é que, em qualquer momento que as pessoas passaram por ele, e depois disso as pessoas começaram a reclamar de mal-estar, de respiração curta, de dores musculares, de distúrbios do sono. Tem muita gente que reclama de dificuldades de raciocínio, de concentração, de memória. Não sei se por um tempo, mas enfim. Eu escuto sempre essas reclamações. Será que é isso mesmo? Vamos saber melhor com o Dr. Flávio Arbex, pneumologista, que vem ao nosso programa e nós agradecemos pela gentileza. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente falando com você. Poxa, o prazer é nosso em recebê-lo aqui. A tua especialidade, tudo a ver com o assunto, né? E no consultório, as pessoas têm relatado isso tudo também para o senhor, doutor Flávio? Isso realmente é muito frequente, né? Então, só de lembrar, né, que aquela queixa de paladar, de perda de paladar e olfato, já sugere um acometimento do sistema nervoso central, né? Porque ele acomete neurônios, né? Então, isso também sugere que possa ter outros acometimentos, e é muito, muito frequente. A gente vê essas queixas de insônia, de dificuldade de concentração, de esquecimento. São queixas extremamente frequentes nos pacientes pós-Covid, mesmo aqueles com Covid leve. Agora, interessante que ao ver o elenco, lá, vamos dizer assim, de sintomas do Ômicron particularmente, não vejo o pessoal falar muito da questão do paladar e do olfato, doutor. Perfeito. Realmente, na prática clínica, a gente não percebe mesmo tanto essas queixas como a gente ouvia antes, tanto na Delta como na Gama, tá? A queixa principal da Ômicron realmente é a questão de garganta e de diarreia superior, né? Nariz coçando, espirrando. A garganta, dor de garganta é uma queixa muito frequente e uma tosse que persiste por mais tempo. Isso é uma coisa boa, né? Porque aparentemente a Ômicron ela replica mais em via aérea superior e acomete menos o pulmão. Tem alguns estudos que já estão sugerindo isso. Então isso é uma boa notícia, né? Significa também que a tendência é sempre pela menor letalidade agora, né? Exatamente. É lógico que a gente tem uma importância da vacinação nisso tudo, né? A vacinação cumpre um papel muito importante, mas o que a gente vê realmente é que talvez a letalidade seja menor, o que evolutivamente seria bom para o vírus, né? Interessante que dos problemas mais comuns relatados pelos pacientes que passaram por Covid, que às vezes passaram, já foram negativados, a vida continuou, só que eles perceberam que ficaram umas coisas para trás. Ou daquilo ficou alguma coisa, das coisas que eu falei, fadiga, cansaço, fraqueza. E eu percebo que as consequências estão dentro dessa parte neurológica e física, parece que está no todo do organismo da gente, doutor, né? Esse é que a gente chama de Covid longa, né, ou em inglês long Covid, são coisas que realmente ficam por muito, muito tempo, tá? Às vezes nem o pulmão acaba nem sendo o principal órgão acometido na Covid leve, mas essas outras queixas podem permanecer por muito tempo. Eu tenho pacientes com mais de 6 meses de Covid leve e reclamam ainda de queixa de perda de concentração, queda de cabelo é uma queixa muito comum. É mesmo? 25%, muito, muito comum, principalmente em mulheres, a gente vê muito isso, tá? Mas 25% das pessoas podem ter queda de cabelo. E esse cabelo não se restabelece depois? Depois de um tempo, ele começa a restabelecer, tá? Mas eu já vi pacientes que têm, mulheres principalmente, que têm queda de cabelo depois de 6 meses, né? E procuram todos os tipos de tratamento e mesmo assim o cabelo continua caindo. Independente de a pessoa, quando teve, ter sido um caso mais grave? Independente disso, né? Isso chama atenção, né? Mas independente da gravidade do caso, pode acontecer a queda de cabelo. Tem alguma que se destaca mais, quer dizer, ela se apresenta mais comumente e outra mais raramente dessas consequências? A mais comum de todas é essa fadiga mesmo, né? Essa questão de moleza, de fraqueza, de dificuldade que tem de fazer as coisas após o Covid.
E a parte da memória, não pode. Porque muita gente relata que eu não estou com a memória igual. Mas eu, por exemplo, eu confesso que eu estou numa idade que você não tem aquela memória. Tá tudo guardado aqui na cabeça, mas o processador que vai lá buscar na enciclopédia aqui, né, doutor, o que eu tenho de informação na cabeça, dá umas pipocadas, mas até onde isso é por causa do Covid que eu já tive ou porque hoje em dia a cabeça da gente, o HD, como no HD de um computador, a cabeça da gente está muito cheia de informação, doutor. A gente precisa de mais memória RAM, né, para rodar. Exatamente. Como se assemelha, né, doutor Flávio? É impressionante. A máquina, o computador, como se assemelha com o funcionamento da cabeça da gente também, né? A memória e tudo. Então, com certeza. É porque o homem que teve essa capacidade de mimetizar o que acontece com ele, né, no computador. Mas essa questão da memória realmente é uma coisa muito frequente e a gente vê até em pacientes jovens mesmo, né, de 20, 30 anos, o que nos faz crer que não é apenas uma questão da idade, sabe? A insônia também, muito frequente em pessoas de 20, 30 anos que tem muita dificuldade para dormir depois, ou estão acordando no meio da noite. Eu mesmo, que tive Covid, tive um processo longo de insônia após o Covid, mesmo sendo uma Covid leve, tá? Então é uma coisa que a gente vê com bastante frequência. Ah, o senhor percebeu no seu caso insônia? Insônia. Puxa, não, doutor. E concentração também, que é um processo que me atrapalhou muito. Eu tenho percebido isso, essa parte de concentração, sei lá, pode ser Agora, isso tudo é momentâneo, tudo passa? Ou tem gente aí no histórico de seus pacientes, por exemplo, que já se alonga há muito tempo e isso causa estranheza? Não, tem pacientes que demoram mais, né, para melhorar, mas também vai ter uma questão que a gente vai ter que avaliar cada variante, né? Está tendo estudos, estão tendo estudos com cada variante em pacientes, no HC de São Paulo, por exemplo, vão avaliar a longo prazo se cada uma levou a algum sintoma mais frequente. Então, pode ser que a Ômicron, daqui a 6 meses, a gente vai dizer Entendi. que tinha alguma outra coisa que era mais frequente, um sintoma pós-Covid mais frequente. É isso que eu ia te perguntar, vocês percebem isso? Essas sequelas, mas é porque aí teve a inicial, depois teve a gama, que foi muito forte, depois teve a delta, agora a Ômicron, né? Aí eu ia fazer essa pergunta mesmo, vocês percebem se ela é mais comum em pacientes que tiveram uma ou outra? A Ômicron ainda é muito cedo, né, para ter um histórico disso, né, de sequelas? Sim, a Ômicron ainda é muito cedo, ainda precisa de mais estudos para definir isso. Mas com certeza eu via mais queixas de memória e de insônia, é uma impressão pessoal, né? Mas dado o volume de pacientes que a gente vê, principalmente na gama, foi uma coisa que chamou mais atenção. Essa falta de concentração, esses sentimentos, essas situações todas, isso pode, eu fiquei pensando aqui, de repente chegar a um ponto de comprometer uma pessoa que está dirigindo, por exemplo, e ela se tornar um potencial acidentado e tal. Chega a esse ponto, por exemplo, a questão da agilidade de raciocínio, de concentração e tudo, pode chegar a ser uma situação mais séria, por exemplo, de ele estar dirigindo, ou o trabalho dele ser de periculosidade, e de repente, por conta disso, ele pode falhar lá e ter um acidente de trabalho, coisas assim, doutor? Eu confesso que eu nunca vi essa situação. Eu vejo mais pessoas que trabalham com computador, que precisam se concentrar em números, em escrever, em ler. Essas pessoas sim me relatam com mais frequência essa dificuldade de concentração. Eu ando com problema de dificuldade de raciocínio. Assim, quando eu abro minha conta do banco, doutor, meu raciocínio não funciona bem, eu não consigo entender os números lá, sabe? Eu falei pro gerente outro dia até. Claro que é brincadeira. Tem perguntas dos ouvintes, vamos a elas. Vamos lá. A Regina de Fátima, ela pergunta: bom dia, doutor. Bom dia, Regina. Pós-Covid, eu fiquei com dormência nas pernas e mãos. Eu tive Covid bem leve. O que eu devo fazer? Isso é uma questão que a gente vê, às vezes com alguma frequência, questão de dormência. Então, dormência, primeiro a gente tem que investigar se não tem nenhuma comorbidade crônica, né, do tipo diabetes, que podem causar esse tipo de parestesia, de dormência, que a gente chama. E se ficar muito frequente, talvez procurar um neurologista, né, para você avaliar essa questão da dormência, se você não tiver nenhuma outra comorbidade que justifique isso. Ok. Doutor, então, peraí. Se o cara tem como sequela
Fadiga, cansaço, fraqueza, mal-estar, respiração curta, dores musculares, distúrbios do sono, dificuldades na linguagem, raciocínio, concentração e memória, entre outras coisas. O cara procura qual especialista médico? Isso. É o que a gente fala, né? Nós, como pneumologista, nós estamos bem na linha de frente, né? Sim. Então, normalmente, a gente recebe esses pacientes e quando a gente percebe que a queixa está se aprofundando mais, ou que merece uma investigação mais aprofundada, a gente acaba encaminhando por especialidade. Por quê? Porque está cuidando muito de Covid, então a gente está aprendendo a lidar com esses sintomas, a grande maioria dos sintomas pós-Covid. Uhum. Então, o pneumologista consegue absorver, né, em grande maioria, essas sequelas, porém, quando algum caso está fugindo muito do habitual e precisa de uma investigação mais aprofundada, a gente pode encaminhar para a especialidade. Bom, acho que o pneumologista, então, é um bom começo. Ele é o filtro depois da continuação aí do atendimento, dependendo da sequela. Até naturalmente, né? Porque a gente cuidou de muita gente no hospital, a gente recebeu as pessoas do consultório, né? Então a gente acabou cuidando. Sim, sim. É o que eu imaginei aqui. Mais alguma pergunta aí de vocês também? Aproveitar dessa oportunidade que o doutor está com a gente aqui. Doutor, Covid longa. O que é isso, Covid longa? Diz que essa Ômicron está desenvolvendo aí Covid longa. Na verdade, o Covid longa nada mais é do que as sequelas do Covid, né? Então, esses sintomas todos, que o Adalberto citou bem, de fadiga, fraqueza, insônia, tudo isso é Covid longa, né? O cara até já está curado, já está negativado lá no teste e tal, mas isso vai longe depois. Espirro, Perfeito, tosse e tudo. Exatamente. Já não é mais a Covid aguda, né? São sintomas longos, né? Por isso que chama esse nome. E pode levar a pessoa a ficar pensando, acho que eu peguei de novo, né? Exatamente. Peguei de novo. E não é exatamente isso, é porque ele está sentindo ainda as sequelas do vírus, né? Que afinal de contas está aí. E cada vez mais eu percebo assim, vai ser coisa para pneumologista, para começar pelos pneumologistas e tudo, porque graças a Deus, como você bem disse, a parte baixa aqui, pulmão, enfim, do aparelho respiratório tem sido preservada agora, mas fica toda essa parte alta, eu vou chamar assim, do aparelho todo respiratório que ainda sofre, nesse caso aqui, não é? Parece que a tendência é por ser, cada vez mais falam já numa nova extensão aí da Ômicron, com certa tendência a continuar sendo rápida na propagação, mas cada vez mais leve, mais branda nas consequências, né, doutor? Parece ser uma tendência, quase que repetindo o que aconteceu com o que hoje é a influenza, mas que começou há 100 anos como a gripe espanhola, né? Exato, essa parece ser uma tendência, porém, a gente tem um outro fator muito importante que a gente não existia, né, há um ano, que é a vacinação, né? Então a vacinação com certeza contribui para esses sintomas mais brandos, mesmo porque na nossa experiência clínica, os pacientes que estão internando são principalmente idosos que não tomaram a terceira dose. O governador do Rio já anunciou aí um próximo plano da 4ª dose para junho. O governo de São Paulo diz que está estudando também já, embora ainda não tenha uma data, mas já trabalhando em cima dessa 4ª dose. E aí vem pessoas que falam assim, mas se vai ter dose, outra 4ª dose, eles fazem até piada, né? 5ª dose, 6ª dose, 100ª dose. Pois é, porque eles supõem, eles fazem uma brincadeira brincando com esses números de doses que poderão ser 10ª dose, 11ª, como se dissesse assim, se fosse eficaz a vacina, não precisava tomar tudo isso. Mas acontece que o vírus muta, né, doutor? Bom lembrar que o vírus é muito eficiente, né? Exatamente. É muito bom falar com você, porque você realmente se aprofunda no assunto. Essas pessoas vão falar o que da vacina da gripe, que é anual, né? Todo ano a gente tem que mudar a vacina da gripe para ver a cepa que está circulando, né, no hemisfério norte. A gente viu agora um surto de H3N2 e uma cepa que não estava contemplada na vacina do ano anterior. E quantos casos a gente não viu de H3N2? Então, a gente não fala em doses, né, para a vacina da gripe. Então, se a Covid tiver que tomar uma vacina a cada 6 meses ou anualmente,
que assim seja, né? Que assim a gente tenha vacina para proteger as pessoas, né? E às vezes pessoas bem informadas, socialmente aí bem e tal, e ficam propagando essas piadinhas desmerecendo a vacina. A piadinha consiste no seguinte: põe lá um desenhinho lá de uma pessoa, uma caveira, ou seja, a pessoa já está velhinha, lá sei lá o que, já morreu, e tá lá, tomou a 140ª dose. É como que ia fazer piada quando ele não sabe, e é engraçado. Eu vi o depoimento esses dias, doutor Flávio. O cara dizia o seguinte: olha, eu tenho razões para não acreditar na vacina, não sei o que. Até aí tudo bem que ele não acredite, é um problema dele. Mas aí a razão, a hora que ele falou por quê, eu fiquei assustado. Porque ele disse o seguinte: falou, olha, porque não adiantou nada tomar, assim mesmo pessoas que já tomaram pegaram, ou seja, ela não é eficiente 100%, mas ninguém disse que é. Não existe um remédio. Existe algum remédio 100%? Porque eu até falei aqui anteontem, doutor, o anticoncepcional tem 60 anos. Ele não é 100%. Ele pode engravidar, caramba. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque ele dá 89, dá 90, mas tem uma vazão ali, tem um escape de 10%. E aí, o cara ainda disse mais, doutor. Porque tudo bem, se fosse essa vacina da gripe, eu tomo todo ano, ele falou. Mas essa da Covid eu tenho dúvidas. Bom, e qual é a diferença? Porque a da influenza é 100%, doutor? Não, de jeito nenhum. Nenhuma, é muito mais baixo, Entendeu? Exatamente. É aquela história de você andar de capacete, né, de moto de capacete ou não andar, né? Ou andar de segurança e não andar. Então, sabe, um argumento muito... Aí tem outras pessoas que argumentam outras coisas, tá, tudo bem. Mas nesse caso aqui eu fiquei abismado, mas a razão tua é esta. Porque alguém ainda pode pegar mesmo tendo tomado a vacina, mas ninguém diz que é 100%, né? Realmente não é. E aqui entre nós, né, doutor, vamos entender aqui que se para um monte de doenças cujos remédios e os estudos são antigos, você não tem 100% de eficácia no remédio que você toma aí todo dia e acha que tem. Imagina numa coisa tão recente, a medicina avançou, foi muito rápida a ciência, nós já temos vacinas com uma cobertura comparada a outros remédios que existem há décadas, né, doutor? Exatamente, né? Uma evolução muito boa do tratamento, da vacina, né? E realmente esse argumento que as pessoas usam é muito frágil, né? Porque a gente tem essa experiência com outras vacinas, tanto de pneumonia, com vacina de gripe, que nada é 100%. Eu estava conversando com um paciente essa semana que ele ficou entubado 8 dias, né? Não tinha tomado a vacina e se arrependeu, né? Então, quando a gente tem esses relatos na nossa frente, isso chama muito mais atenção, vale a pena ressaltar isso, né? Verdade. Olha a pergunta do ouvinte aqui, interessante. Uma pessoa ligou aqui na nossa recepção, acabou perguntando por que dá muita cãibra após a Covid. Cãibra? Esse também é um sintoma, como a certeza, que pode ocorrer com uma certa frequência. Mas, de novo, não é todo mundo que teve Covid que tem cãibra. Essa pessoa a gente tem que avaliar se ela tem alguma predisposição, se ela toma algum remédio, porque é importante passar pelo médico, né? Para ter alguma outra comorbidade que justifique esse sintoma mais acentuado. Desses sintomas todos, doutor Flávio, tem um deles aí que deve ter preocupado muitas mulheres, pessoas que já tiveram Covid, particularmente a questão do cabelo, queda de cabelo. Então eu queria falar um pouco mais sobre isso aí. Aliás, tem uma imagem. Essa imagem é do quê? Que você pegou aqui pra mim? Essa imagem, quem nos enviou foi o Cal cabeleireiro, que ele tem um aparelho que ele consegue enxergar o couro cabeludo. Nossa, que minucioso, né? Exato. E aí ele acabou enviando essas imagens pra gente. A gente vai exibir pra você acompanhar através da TVM, através da saudade, através das redes sociais. É o couro cabeludo após Covid. Essa imagem bem ampliada aí. Isso, bem ampliada. Ele ainda relatou que tem alguns casos que o couro cabeludo tem até pus. Na base? Isso, exatamente. Que coisa. Agora vamos ter que esperar mais um tempo para saber como é que isso pode ser tratado, enfim, mas de qualquer modo está confirmado mais um caso. Bom, e pelo jeito não se apresentará esse sintoma em todo mundo, né? Algumas pessoas sim, não, por razões que quem sabe um dia a gente vai descobrir, né, doutor? Por que uma pessoa tem queda de cabelo, outra não, né?
Perfeito, mas acho que isso vale para qualquer doença também, né? Tem pessoas, por isso que é tão difícil a gente montar o quebra-cabeça quando a gente está avaliando um paciente de qualquer doença. Nem todo mundo se comporta igual, né? Cada um tem Tem a ver com o emocional, doutor Flávio? Essa queda de cabelo, por exemplo, pode ter a ver com o estado emocional que se altera? Olha, eu não consigo te afirmar isso, mas pode sim haver uma relação. Tá? A gente vê que, principalmente essa questão emocional, como uma coisa muito, muito exuberante, né, no pós-Covid, não só a questão de insônia, memória, concentração, mas a gente viu muito caso de depressão, de ansiedade, com muita frequência. Bom, gente, comece pelo seu médico de confiança, comece, por exemplo, um pneumologista e depois, dependendo das sequelas que você teve, né? Você não precisa agora ficar, bom, se é sequela, vou esperar. Se isso está te incomodando, né, doutor? O certo é buscar por um atendimento que amenize, que encurte esse período também, né? Exato. Além de encurtar, a gente pode tranquilizar, pode explicar, né? Pode tirar algum grau de ansiedade que a pessoa está... Caiu. Cabe a nós também fazer isso. Isso aí. Para isso, nós temos aí grandes profissionais no mercado, doutor Flávio, doutor Rodrigo Todaro, enfim, você com o seu médico... Fica aqui meu abraço pro doutor Rodrigo, viu? Faz tempo que eu não vejo. Sim, vocês foram gigantes, viu? O doutor Rodrigo foi também um gigante nessa pandemia para os matonenses, né? Sim, sim. Doutor Flávio, doutor... Nossa, aí eu não vou falar aqui de um monte de médicos, né? É verdade. Porque, não que os outros não sejam, mas é que a especialidade deles tinha muito a ver com o momento. Então foram os caras de primeira hora mesmo, né? Doutor Flávio Borsetti, enfim. De acordo com a especialidade do médico e em razão das particularidades dessa doença, os caras foram, assim, de linha de frente mesmo. E depois outras especialidades menos necessárias, vamos dizer assim, menos urgentes, mas que também completaram atendimentos e coisas decorrentes do Covid. Então, quando a gente fala dos médicos, a gente principalmente lembra os caras da especialidade que era imediata, aquela que tinha que chegar na frente. Né? E nesse caso aqui vocês foram sensacionais como sempre. Grande abraço, viu, doutor Flávio? Bom trabalho sempre aí. Obrigado pela gentileza e parceria de sempre, porque você, doutor Rodrigo Todaro, essa turma toda aí acabou durante a pandemia inteira sendo, assim, praticamente consultores aqui da gente, né? E isso ajudou bastante os ouvintes e telespectadores. Muito obrigado por essa temporada toda e por mais outras participações quando a gente precisar, viu? Para mim foi um prazer. Estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem. Abração. Conversei com o pneumologista Dr. Flávio Arbex.